Atenção. Acho que está rolando, hein? É isso? Tá rolando. Aqui tá rolando, 18 segundos já. E aí? E aí, tudo bem? Tudo em paz e contigo? Tudo bem também. Continuando com essa onda de calor, né? Que parece ser definitiva. Que fazer, né? Vamos apenas Vamos suar. aguentar o tranco. Mas vamos lá, então, sem mais delongas. Episódio 175, desta vez, a temática tem relação com o episódio anterior, né? Então, o nome é A Aproximação Alienígena em Nichos. Porque no finalzinho da conversa do episódio anterior, a gente especulou sobre algumas coisas que talvez pudessem nos levar a criar um outro episódio para explorar, porque é um assunto muito amplo, né? E algumas pessoas cobraram a gente, né? Lá no canal do YouTube, queremos então continuidade. Então eu tentei com esse texto aqui que eu passei para você, o descritivo, elaborar uma temática em cima daquilo que a gente conversou no final do episódio anterior, tá? Então eu vou passar para você aqui mais ou menos. Confesso que não tive tempo, passei o texto para você naquele dia, que faz tempo já isso, e não tive mais tempo de ler. Então, eu me lembro mais ou menos, vamos tentar recapitular aqui juntos, e vamos no improviso, como sempre, né? Desde o início, no improviso, né? Vamos continuar assim nessa pegada, né? Bom, então, episódio 175, o nome é Aproximação Alienígena em Nichos, e eu vou tentar explicar o porquê. No episódio anterior, a gente estava explorando a síndrome do não olhe para cima, né? Como aquele contexto em que vivemos no momento, caracterizado pela forma humorística, humor negro, na verdade, né? Que o filme da Netflix retratou dessa condição humana atual de cada um estar dentro do seu espectro de interesses, muito preocupado com coisas banais, né, sem profundidade alguma, enquanto que o mundo despenca à beira de um colapso, de um cometa se aproximando do planeta Terra, e o quão verdade isso seria, tendo em vista que alguns acontecimentos mais recentes de órgãos oficiais, né, dizendo que, não afirmando categoricamente, né, que estamos sendo visitados por extraterrestres, mas entidades de renome com oficiais também renomados, afirmando que existem aí tecnologias para as quais não existe uma explicação plausível, conhecida, que desafiam, inclusive, coisas que acreditamos ser cientificamente inabaláveis, né? Então, a gente, né, tô fazendo uma recapitulação do episódio anterior. Se você quiser me parar a qualquer momento aí, você pode, né, levantar a mão aí e dizer, né, alguma coisa, não tem problema nenhum. O que ocorre? A gente percebeu, né, ao longo do episódio que essa ideia de invasão, né, ou aparição em massa nas principais cidades como uma forma, né, um velho conceito, né, que a gente acompanha, nós que acompanhamos a ufologia faz tempo, existe, né, se fala sobre isso, né, que né, uma forma de a gente acabar com toda essa desconfiança a respeito do fenômeno OVNI seria uma aparição em massa nas grandes cidades. E aí a gente foi vendo que atualmente isso seria muito difícil de ser concretizado, né? Por quê? Porque num mundo completamente disperso como o nosso, o mundo da pós-verdade, né, como você mesmo mencionou, essa mistura toda nos tornaria assim bastante refratários a um evento em escala mundial, como mais ou menos é atualmente. E lógico, não numa escala tão, como posso dizer assim, tão avassaladora como essa hipotética que estamos levantando, mas em doses menores isso já está acontecendo. Por exemplo, com a guerra lá na Ucrânia, né, com a Rússia, a gente tem um distanciamento. No início, né, as pessoas falavam, mas assim não havia um envolvimento muito grande. E outras coisas que ocorrem, né, do outro lado do planeta, por exemplo, a gente não se dá muito conta a respeito disso, embora a comunicação seja praticamente instantânea. Você tem, na época da pós-verdade, as pessoas que sempre questionam, teorias conspiratórias aumentam de forma exponencial. Tudo isso dificultaria um plano para atingir as massas, né? Então, eu acho que a gente falou um pouco sobre isso no final do vídeo anterior. E a ideia agora da aproximação de em nichos seria de que não porque a gente não estaria preparado, né, como é a alegação que a gente talvez tenha mais usado desde o início, que eu me entendo por gente dentro do ramo da ufologia, mas
pelo fato de não ser mais possível, não ser materialmente possível, dadas as condições de temperatura, umidade e pressão, de você fazer essa massificação, que talvez demoraria, sei lá, 6 meses, 1 ano, para que caísse a ficha para todo mundo do que está acontecendo. E pior, né? Vai saber se haveria confiança naquilo que estava acontecendo. Ah, essa notícia é fake, é inteligência artificial, enfim, não haveria talvez uma consistência em larga escala de transformação em função de um evento que, por mais que estivesse rolando, estivesse acontecendo em determinados nichos, com determinados grupos espalhados no planeta, a grande massa ficaria ainda refratária a esse evento, e o quão, de repente, ideias que nós também já tivemos a respeito de uma aproximação em nichos, para que isso fosse penetrado localmente e espalhado horizontalmente ao longo do tempo, né? E aí cai por terra aquela ideia de uma massificação, dar um jeito nisso de forma rápida, infelizmente, né? Muito infelizmente para a maioria, talvez, das pessoas que estejam envolvidas com esse assunto, nos faz agora estar diante desse assunto aqui, eu e você. Então, vou passar para você fazer os seus primeiros comentários e, em cima disso, a gente vai elaborando aí passo a passo. Bora! Não, muito bom. Muito boa o resumo e a resenha do papo da semana passada. Muito bom. Então, avaliando e ponderando sobre o que a gente conversou semana passada e lendo o teu descritivo e preparando o nosso papo agora, eu fui estudar um pouquinho e me dei conta de uma coisa interessante. A rigor, eventos de contato planetário maciço só ocorreu na ficção científica. Avistamentos de OVNIs ou UAPs, como eles dizem hoje e tal, de uma maneira ou de outra sempre foi restrito, sempre foi local, dependendo muito do grau de marketing e publicidade que os eventos aconteceram. A gente tem muita coisa nos Estados Unidos, muita coisa na Europa, muita coisa na América, pouca coisa nos chega do Oriente, mas uma pesquisa rápida nos faz ver que aconteceu um monte de coisa e está muito registrado. Um dos grandes paradoxos nunca foi tão fácil fazer a comunicação e a disseminação dos eventos como hoje. Vou pegar um exemplo. Quando Jacques Vallée, vou falar de Jacques Vallée, que é o que eu mais conheço. Quando Jacques Vallée vem pesquisar o chupa-chupa em 1978, lá na Amazônia brasileira, ninguém ficou sabendo. Um outro caso foi publicado nos jornais locais, aqui no Brasil, mas a pesquisa dele só veio a público quando, meses depois, ele volta para os Estados Unidos e começa a publicar em veículos de ufologia e tal, e as pessoas se deram conta disso. Outro exemplo dele, Voronezh, na Rússia, em 1989. 2 meses depois que aconteceu o caso, ele volta para os Estados Unidos, publica o artigo e tal. Hoje, seria quase que instantâneo. Qualquer pesquisador, qualquer pessoa, e acontece verdadeiramente. Aconteceu hoje, a pessoa está colocando na rede social dela e começa a viralizar, e é impressionante. Então, a gente nunca teve tanta fonte de informação fidedigna e desinformação e mentirosa, mas nunca ficamos tão perdidos, né? E parece que essa aproximação, seja o que forem essas inteligências, parece que vem sendo sempre em grupos, em pequenas pessoas, em comunidades locais, com maior ou menor desenvolvimento ao longo do tempo, com maior ou menor espaço envolvido, porque se você pensar bem, olha, os grandes contatos planetários que a gente sempre imaginava só aconteceram na ficção científica. E na nossa imaginação, né? A gente imaginando o que foi acontecer, tem razão, veja, não é um demérito isso, não é uma crítica, tá? Eu acho que todo mundo já pensou, todo mundo não, né? Vamos tentar dar nome certo às coisas, né? Eu acho que toda uma geração acabou pensando nessa possibilidade, né? Com uma possibilidade que talvez fosse, tem uma expressão para isso, mas não vou lembrar agora, mas fosse a derradeira forma de a gente disseminar esse conhecimento de uma vez por todas, né, de uma forma relativamente rápida e eficaz. Porém, em função de tudo que a gente vem conversando, vemos que
E, na verdade, agora que você falou, me ocorreu outra coisa. Talvez no bojo do boom da nova era, todas as vertentes espiritualistas achavam que qualquer transformação ia ser de âmbito planetário. A era de Aquário ia ser âmbito planetário e todos nós íamos viver. A separação do joio e do trigo entre os espíritas, os exilados de capela voltariam e todos ficariam aqui. O contato seria massivo e maciço e todo mundo tomaria conta do planeta e as coisas aconteceriam. Em quaisquer das linhas espiritualistas que fosse analisar, todas vinham em âmbito planetário. E normalmente isso é bem humano, normalmente quem estava descrevendo puxava a sardinha para o seu lado e dizia: onde eu estou, ou a minha vertente, ou a minha ideologia, prevalecerá. Eu faço parte do clube dos que prevalecerão e que ficarão aqui, que serão salvos. Mas aí a gente entra numa outra parte do papo, que é bom você ter mencionado isso daí, que também é bastante complexo, que é a ideia de a gente sempre colocar eventos de importância histórica ou planetária dentro do espectro da nossa vida. Ou seja, alguma coisa importante vai acontecer enquanto eu estou vivo, né? E pelo que a gente tem visto, colocar seres, vou colocar entidades, tá? Digamos assim, entidades que se encontram por trás do fenômeno, ao que tu indica, são inteligentes. Por quê? Porque fazem movimentos precisos, desviam de aeronaves, aparecem em locais específicos, respondem a certos estímulos, ou seja, não se trata de um negócio aleatório, né, ou um meteoro, uma coisa que simplesmente está andando a esmo, existe uma inteligência por trás, eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso, e creio que também os militares não tenham qualquer dúvida a respeito disso. Então, partindo-se desse princípio, e também levando em consideração um aspecto muito importante que muita gente não considera, que eles estão aqui na nossa atmosfera, não fomos nós que fomos até a atmosfera deles. Então, isso pressupõe o quê? Um plano, um planejamento, né? Uma intenção, um objetivo, né? Mas a gente, né, voltando aqui ao ponto inicial que eu estava mencionando contigo, gostamos de imaginar que esses objetivos possuem relação ou em algum momento vão ocorrer durante a minha vida, ao passo que talvez haja aí uma agenda por parte deles, que também a impressão que eu tenho é que eles estão um pouco se lixando com a nossa própria agenda, é uma coisa muito maior que se estende por gerações, né, e não possui qualquer necessidade de ocorrer dentro do espectro da vida de um ser humano comum, que seria aí entre 80 e 100 anos. Né? Então, acho que isso é um aspecto importantíssimo para a gente. Psicologicamente, possui algumas explicações do tipo, como, por exemplo, cristã, de um Salvador chegar aqui e resolver as coisas, e eu ser uma testemunha ocular de um evento de tamanha grandeza na minha vida enquanto eu estou vivo, né? Então, a gente cria essas expectativas e, cara, infelizmente, ou felizmente, né, se a gente for considerar uma aproximação da verdade, não parece ser esse o caso, né? O que você acha desse ponto em particular? Perfeito, acho que você colocou muito bem. Expandindo o leque, né? Toda geração, toda aquela civilização que está vivendo um momento histórico sempre acha que ela é a melhor e, teoricamente, ela é a mais avançada no decorrer histórico. Ela se acha privilegiada e ela acha que ela vivenciará momentos históricos que estavam, inclusive, supostamente previstos. Toda a geração achou que seria testemunha da volta de Jesus. Toda a geração, quando se viu envolvida a espetáculos de horror, se achava que estava vivendo o apocalipse. E com relação ao fenômeno OVNI da era moderna, dos discos voadores de 47 para cá, todo mundo achou que estava vivendo e iria viver a parte do contato e do que ia acontecer. Nada indica que isso está acontecendo, é um processo de longo prazo. Jacques Vallée mesmo disse que era um sistema de controle e que isso dava a entender que tendia a ir por gerações e gerações. E só para reforçar o que você falou, no momento em que autoridades oficiais do governo norte-americano, Pentágono, Força Aérea, mudam a nomenclatura para fenômenos anômalos não identificados. Tentaram abarcar um pouquinho maior, mas o anômalo eu acho que não é muito feliz, porque, sei lá, fantasma é anômalo e não tem nada a ver com esse negócio. Espíritos são anômalos e não tem nada a ver com esse negócio. Mas, enfim, eles tentaram abarcar um pouco. Então, essa é a terminologia oficial a partir de 2014. Junto com isso, não se usa mais a palavra alienígena. Eles usam inteligências não humanas.
Então, eles partem do pressuposto que são inteligências, com tudo que a palavra implica, mas que não pertencem aqui. É o termo que eles têm usado, né? E aí corrobora tudo o que você falou. O detalhe, que aí eu acho que pode apimentar um pouco nossa conversa, é quando você fala, e eu concordei até pouco tempo atrás, eu concordei perfeitamente com isso. Essa turma tem a agenda deles, essas criaturas, essas inteligências, elas têm as agendas deles e muito provavelmente não tem nada a ver com as nossas agendas, né? Sempre concordei com isso e acho que ainda concordo. Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de cautela, porque a gente corre sempre o risco de antropomorfizar criaturas que não necessariamente pensam como a gente, agem como a gente, planejam como a gente, atuam como a gente, e que é um risco, é a nossa única maneira de tentar entender. Mas é sempre um risco, e lembrando que pode não ser assim, né? Pode não ter nada a ver conosco, podem ser criaturas daqui mesmo e a gente não entende direito. Lembrando, e você gosta muito disso, Donald Hoffman e os nossos predecessores, nós não temos acesso à realidade, nós filtramos a realidade, a gente constrói ela a partir das nossas estruturas mentais. Essas criaturas, essas inteligências, nós também construímos parcialmente com as nossas limitações de todas elas. A gente tateia, a gente junta pedaços, mas a gente não sabe exatamente como a coisa funciona. Não, concordo plenamente. Como discordar, né? Eu acho que sim, a gente antropomorfiza animais, né? Então, inteligências diversas também não poderia ser diferente. Mas concordo contigo, eu acho que é perigoso, mas também é difícil você não fazer, né? Tem outra maneira. Temos que ter alguma referência para falar sobre, né? Porque senão nem o vocabulário adequado a gente vai ter, a gente vai conseguir nem conversar sobre isso. Então, lembrando, né, a todos os nossos seguidores, isso são aproximações, né? A gente tenta se aproximar da verdade, sabendo que talvez chegar na verdade de fato, talvez seja algo impossível. Mas se aproximar dela, eu acho que é uma tarefa honrada de se fazer, né? E desejável. Então, se você me permite, a ideia seria um exercício de dialética. Isto é, nós procuramos aprender um com o outro. Você me instiga a eu rever os meus conceitos para ampliá-los, e eu tento te instigar a fazer a mesma coisa. Não é uma competição, não é uma cooperação. A ideia é que a gente saia um pouquinho maior de cada uma das debates. Mas a gente sabe, olha só, no momento que a gente já parte do princípio que a gente não vai ter o domínio completo, o entendimento completo dessa realidade, por um lado, é uma ótima lição de humildade, e por outro, é uma lição de ousadia, no seguinte sentido: mesmo assim, nós achamos que vale a pena filosofar a respeito porque nós crescemos com isso, a gente amplia o horizonte. Vamos chegar perto da realidade? Não, mas estamos cada vez mais próximos, estamos mais longe do momento da partida. Sim. Isso já valeu. Porque o que é perigoso e que era muito comum, continua sendo muito comum, mas eu acho que era mais comum no passado, essa ideia do cala a boca, não tem o que se falar a respeito, isso pertence ao reino de Deus, a gente não pode falar ou comentar porque isso não nos pertence, pertence ao campo do mistério, não há o que se falar a respeito disso. O que deixa tudo simplesmente do mesmo jeito, né? Não há a mínima possibilidade de você avançar com um tipo de pensamento como esse, né? Mas, então, né, nós não engolimos isso, né? Nós somos petulantes até certo ponto, no sentido, espero eu, de questionar qualquer argumento desse tipo, argumentos de autoridade, né? Aí não se deve meter o nariz aí, a gente vai e mete, mesmo sabendo que somos extremamente limitados, às vezes não temos condições até intelectuais para entrar em determinadas searas, mas fazemos do nosso jeito amador mesmo, porque nos faz bem, né? Eu concordo contigo. Saímos cada vez melhores das nossas conversas, um aprendendo com o outro. Mas vamos lá, vamos voltar então ao ponto que nós estávamos, né? Sim, concordo contigo que é perigoso a gente antropomorfizar, mas talvez seja necessário a gente fazer algum tipo de link, né? Então, voltando à questão das inteligências e talvez havendo essas agendas, só para tentar fechar a minha ideia inicial,
faz sentido pensar, de repente, um plano de longuíssimo prazo, né? O que acaba sendo um balde, não um balde, né? Uma cataratas do Niágara de água fria na cabeça de muita gente, e principalmente as pessoas mais voltadas para a nova era, as pessoas místicas, ou até os mais religiosos, mesmo na esfera, no aguardo do retorno de Cristo, né? Em termos de curto prazo. Mas, em termos de longo prazo, e aí é mais um paradoxo, a gente vai ter que lidar com ele, se a gente conseguir sobreviver a nós mesmos, como você sempre fala, né? Talvez haja uma luz no fim do túnel, mas não no tempo que nós gostaríamos, né? Em termos de humanidade. E isso talvez traz embutida uma beleza que também é de difícil concepção, que é a beleza de você abrir mão do seu momento histórico, abrir mão do seu período de vida, da sua expectativa de vida, para dar uma contribuição que você não vai ver o resultado. Ou seja, vamos tentar contribuir, viver da melhor forma, mas com vistas para algo que não vai ser para a gente. Não vai ser para os nossos filhos, talvez para os nossos netos, bisnetos, sabe-se lá, né? Então, também aí há um exercício importante de humildade. Muito bem colocado. 2 aspectos interessantes com relação também ao tempo. Primeiro, a gente não sabe o espaçamento de tempo de vida dessas inteligências não humanas. Se for muito maior do que o nosso, já tem uma dissonância aí violenta com relação à nossa expectativa de vida. Então, o que para nós pode ser um período muito longo, 80 anos, para eles pode ser nada. E se eles têm verdadeiramente agendas no que seria curto ou médio prazo deles, pode ser longuíssimo prazo nosso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, parece, pela história das civilizações, a gente só consegue, como civilizações, pequenas civilizações, não planetária. Planetária talvez seja a primeira vez que a gente está vendo agora, pelo menos na parte da informação. Mas as pequenas civilizações, pequenas culturas, elas só conseguiram viver mais ou menos harmonicamente quando elas conseguiram criar uma estrutura conceitual compartilhada, que todos mais ou menos pudessem conversar ou discordar, mas pelo menos assumiam que era possível conversar a respeito. Sempre haverá dissonância, sempre haverá conflito, na minha modesta opinião. Eu acho que essa coisa de paz mundial e zero conflito não coaduna com a nossa maneira humana de viver. Mas é possível viver num espectro de coletividade em que seja possível reduzir bastante o nível de violência, seja possível lidar com conflitos de maneira não violenta, talvez, e que a gente possa compartilhar uma existência minimamente harmônica. Todas as culturas que conseguiram fazer isso têm que ter esse básico compartilhado. Hoje parece que ainda não está, mas está muito melhor do que estava no começo da era moderna dos discos voadores. Hoje, como eu costumo dizer, no emoji do WhatsApp já existe uma figurinha que todo o planeta reconhece como ET, que é a figurinha do baixinho cinza. Existe um emoji de um disco voador que todo mundo reconhece como uma nave de outro planeta. Todo mundo reconhece. É impressionante. Já existe um compartilhamento de uma ideia, de um conceito aí. Então, a gente nunca teve tão próximo desse compartilhamento planetário. Claro que falta muito, falta. 8 bilhões de pessoas estão preocupadas com isso? Não. Mas desses 8 bilhões, uma porcentagem muito grande, se vir estes símbolos, os reconhecerão. Isso é histórico, isso é inédito na história da humanidade. Isso, no mínimo, já é uma preparação para que essa realidade possa ser um pouquinho mais assimilada se ela e quando ela vier a acontecer. Concordo plenamente, principalmente em relação à questão que você mencionou sobre a base conceitual, né, compartilhada. Isso é fundamental, porque me faz remeter também a uma coisa que nós já discutimos, foi inclusive uma postagem de um blog das antigas que eu escrevi, acho que nos anos 2000, a respeito da ideia de um avanço entre nós e eles ser tamanho, de isso inviabilizar qualquer tipo de conversa. Como, por exemplo, né, nós aqui, seres humanos, tentarmos estabelecer um diálogo com uma formiga ou um formigueiro. Então, ou esperar que, a partir do formigueiro, fosse possível falar sobre a teoria da relatividade, que sabemos que é uma coisa impossível. Mas
se não houver um exercício por parte de algumas formigas desse formigueiro em tentar chegar um pouquinho mais perto, não nesse nível de nós humanos, mas um pouquinho mais perto, algo no meio do caminho aí, enfim, a coisa fica realmente impossível de acontecer. Então, eu acredito que, talvez uma das coisas mais especulativas que eu já tenha dito aqui desde o início de Contatos Insólitos, que se eles estão aparecendo, seja lá o que forem, e se eles estão se mostrando, há sim uma possibilidade de um mínimo de entendimento. Porque senão, cara, eu acho que seria simplesmente uma perda de tempo monstruosa. Ou eles estão aparecendo aqui por suas próprias agendas, causas e motivos e estão pouco se lixando conosco, mas não parece ser esse o caso. Não parece ser, não estou dizendo que não é. E se parece não ser esse o caso, eu acho que há aí uma esperança de que qualquer possibilidade, ainda que mínima, de diálogo ou de entendimento, talvez haja. Então, não sei se você concorda com isso. É uma especulação bem Concordo. profunda, mas... Então, eu acho que tem várias coisas aí. Primeiro, antes de voltar nesse assunto, é bom a gente enfatizar que existem pelo menos dois focos de conversa. Uma coisa, por exemplo, a gente poder conversar sobre o conceito de Deus, conceito de moralidade, que são aspectos intangíveis em que a gente vai colocar as nossas opiniões e o que a gente estudou. Esse é um aspecto. Outra coisa, a gente fala sobre fenômenos e experiências reais que estão ocorrendo. A gente está falando aqui do fenômeno OVNI, em princípio, eu vou continuar usando OVNI, mas quem quiser usar o outro, usa. Que são reais. Então, é sobre essa coisa. E partindo do princípio de que parte dele já foi reconhecida por muitas pessoas como inteligências não humanas. Então, é diferente a conversa. É sobre coisas, experiências palpáveis, registradas, filmadas, documentadas. Bom, segundo ponto. Muito boa analogia da diferença entre nós e as formigas. Nesse caso, a gente não tem condição nem de interagir hoje com as formigas, então fica muito complicado. Agora, imaginemos criaturas um pouco mais próximas de nós, como, por exemplo, cachorros, macacos. Existe uma interação já antropológica entre humanos e essas criaturas em que existe algum tipo de comunicação, algum tipo de interação, às vezes verbal, às vezes não verbal. Fazendo uma analogia grossa, se essa diferença entre nós for um pouquinho menor nesse sentido, e nos estimular a crescer e tentar entender esses avistamentos, essas coisas, está funcionando. Dos 8 bilhões de pessoas no mundo, todas se interessam por aquilo que singram os céus e o que sai reportado por aí? Não. Mas uma porcentagem pequena sim se interessa e se dedicou a se modificar, a estudar, a pesquisar, a tentar crescer para poder entender. Só por isso já está valendo a pena tudo isso. Nós somos um caso desses. A gente se dedicou a tentar cranear o que nós estamos fazendo agora nesse episódio. Está acontecendo diante disso o que é e como nós nos posicionamos com relação a isso. O que a gente está fazendo, basicamente? A gente está tentando expandir a nossa cosmologia. Cosmologia no sentido, o que para nós é o universo, como a gente se insere nele. Ela é grande. Para algumas pessoas é um pouco menor. Para outras pessoas é muito maior que a nossa. Mas, enfim, a gente está explorando, porque a gente se permite a isso, é possível fazer. Outras pessoas não. As experiências que vêm sendo documentadas há muito tempo dão a entender que algumas pessoas humanas têm, sim, se relacionado com algumas dessas inteligências não humanas. E, às vezes, por um período longo, extenso. E, às vezes, com projetos e confirmações. São vários os casos aí. A gente conhece, a gente vivenciou um deles, inclusive, tem vivenciado um deles. O que isso significa, ainda não sabemos, a gente especula. E outro ponto que eu queria deixar também é uma armadilha que sempre existe. A gente tende a usar o termo eles e tende a colocar num pacote só. A experiência tem mostrado que são vários eles, com várias supostas agendas, com vários tipos de abordagem e aproximação. E a gente costuma esquecer. Muita coisa aí, né? Vamos lá. Um tempo atrás, eu
eu achava realmente que essa ideia de tentar alguma coisa coletivamente começou a deixar de fazer sentido, né? E agora, mais do que nunca, essa aproximação alienígena em nichos vai fazendo mais sentido, porque é a única forma viável de você atingir o alvo, ainda que inicialmente se atinge a beira do alvo, para depois tentar se estender ao centro desse alvo. Porém, o que é perigoso, e talvez você tenha tocado nesse ponto, da gente ter participado de grupos, e eu ainda participo da Missão Rama do Brasil, de uma das dissidências, digamos, do projeto original que chegou ao Brasil aqui, no final dos anos 70, de achar, o quão perigoso é de achar que o meu grupo é o grupo que vai conseguir. A minha forma de ver é a minha forma correta de entendimento. Ao passo que, se há uma aproximação em nichos, cada nicho é uma experiência, cada nicho, cada grupo de contatados apresenta uma forma, digamos, laboratorial de tentativa e erro para haver uma análise aí de quais são os fatores que acabam ajudando ou atrapalhando, ou de que forma grupos vingam, outros morrem. Então, faz sentido também, ou parece cada vez mais bem consolidada, essa forma de aproximação individual ou aproximação vertical em nichos, onde a diversidade de grupos é melhor do que a ideia pré-concebida que eu tinha antes de que a gente teria que se afunilar para menos diversidade, porque tenderíamos a afunilar para a verdade ou para uma mesma direção, um mesmo caminho. E não parece ser esse o caso, parece ser essa ideia de que já estamos na diversidade, já vivenciamos isso na pele, em termos de civilização, e não tem uma única forma fácil de você sair disso, a não ser tentar experimentar com essas diferentes diversidades para ver o que acontece. Então, nesse sentido, eu acho que faz, pelo menos para mim, tá? Faz cada vez mais sentido a aproximação em nichos, com essa ideia de alcance a longo prazo de uma carga maior de pessoas, mas com a penalidade de não premiar, entre aspas, as pessoas que estão fazendo coisas neste exato momento. Então, mais ou menos seria esse o resumo que eu acho que... Bem interessante. Eu estava lendo um relatório da MUFON, que é uma das entidades globais que coletam avistamentos de experiências com o fenômeno OVNI. Segundo eles, dos 203 países do mundo, ou 206, dependendo da contagem que a gente faça, há registros de contatos, não só avistamentos, mas contatos com alguma pessoa, algum tipo de interação, em 196. Então, a ideia de nichos, e olhando de fora do planeta Terra, tira as fronteiras, tira tudo, parece que tem vários tipos de incursões e empíricas, de tentativa e erro, muitas vezes, que a gente nem sabe, muitas vezes pode estar preocupado com o terreno, mas no momento que exploram esse terreno, havia pessoas lá, existe interação com as pessoas. Ou não, às vezes a intenção era mesmo interagir com as pessoas mesmo, de todos os tipos, povos originários, cientistas. Agora o que aconteceu lá com o Nimitz, militares, com radares, com possibilidade de contra-atacar. Isso tem acontecido. Na estação espacial, satélites, tudo que a gente puder imaginar, há vários registros de interações. E algumas delas, como eu te falei, o Grupo Amici, 40 anos na Itália, 40 anos de contato seguido, as pessoas foram envelhecendo, todos foram morrendo, documentaram tudo. O Grupo Rama, teoricamente original, vai para 50 anos ano que vem, com todas as suas facetas sempre teve diversidade, sempre haverá diversidade no espaço e no tempo. Isso talvez foi uma armadilha que a gente caiu no passado. A gente achou que participando do grupo haveria uma uniformização e seríamos um grande bloco unitário que representaríamos um grupo de pessoas. Nada mais falso do que isso. A realidade mostrou que não é assim, nunca foi assim. Nós somos diferentes e isso é parte da nossa riqueza. E provavelmente, se há algum tipo de similaridade, essas inteligências não humanas também são diversas, também são diferentes, também devem mudar.
planejamento com o curso. A gente não faz planos e muda os planos de acordo com a mudança da realidade. O que é mais mutável do que a realidade? A impermanência o tempo todo. Seja quais forem os planos que essas criaturas supostamente tenham tido, vem sendo atualizado e refeito o tempo todo. Onde tem duas inteligências humanas interagindo, tem conflito, dissonância, etc. Tem crescimento, se elas permitirem, ou tem eliminação, se elas não forem capazes de fazer isso. Imagina milhares, imagina de cima para baixo, de baixo para cima, horizontal e vertical. É fascinante, mas, ao mesmo tempo, é desesperador no seguinte sentido. Ultrapassa a nossa capacidade de processamento. Sim. Sem dúvida. Mas, assim, talvez houvesse uma certa infantilidade de nossa parte em pensar que o mundo ideal seria um mundo onde haveria uma base de entendimento universal, porque a gente parte do princípio que uma civilização tem que ter uma moeda de troca entre os seus agentes constituintes, de forma que não apenas a comunicação seja uma facilitadora dessa interação, mas o trabalho em equipe seja uma constante ao ponto de fazer com que essa civilização perdure e não se imploda. Então, na nossa cabeça, talvez a gente tenha criado, jogado para frente esse ideal de sociedade, antropomorfizando, né, esses seres, né, em seus planetas de origem, como algo mais ou menos parecido. E talvez até seja, não parecido, mas talvez seja o caso, considerando uma base em comum. Mas essa base talvez não elimine a diversidade que eles mesmos podem ter em termos de entendimento da realidade, nível consciencial, etc, etc. É como se a gente tivesse um mínimo de condições para viver em sociedade, e isso nos deixasse com uma base da pirâmide de Maslow, assim, em comum, e eles tivessem a pirâmide de Maslow deles lá, mas a gente, na nossa infantilidade ou nossa imaturidade, ou também bastante influenciados pelo movimento da Nova Era, ou até por movimentos religiosos, tenha projetado uma ideia de futuro muito mais uniformizadora, que não bate com a nossa realidade, nunca bateu, na verdade, tínhamos consciência disso, mas talvez nem para o caso deles seja válido, ainda mais considerando a possibilidade, né, não sabemos se é verdade ou não, de eles também terem acesso a outros locais do universo, onde a diversidade seja ainda mais surpreendente do que aquilo que nós vivenciamos aqui, né? Acho que você falou tudo. Resumindo, olha só que legal. Estou lendo a biografia do Einstein agora. Acho que há 100 anos, 1925, o nosso universo conhecido ia no máximo, acho que até Andrômeda. Olha o que aconteceu em 100 anos. Olha o que o telescópio James Webb, o que o Hubble já fez por todos nós e o que o James Webb está fazendo. A nossa capacidade de conhecer e explorar, nós somos exploradores, a inteligência é exploradora. Olha o tamanho do universo que a gente chegou hoje. O que será daqui a 100 anos? O que a gente aprendeu com o universo? Que a diversidade, ela não é exceção, ela é regra. E que o tempo todo existe criação, destruição, o tempo inteiro no universo. Da galáxia ao neutrino, do Serengeti a Istambul, é do jogo cósmico. A inteligência autorreflexiva nos permite pensar um pouco melhor, mudar comportamentos, estabelecer regras mínimas de convivência em que a gente possa viver mais ou menos em harmonia, todos nós. Um dos calcanhares de Aquiles que talvez a gente tenha, e isso ressoou quando você estava falando, que me tocou, sabe o que é que talvez seja? A nossa ideia de ideal. Lembra da ideia da nova era? Puxa, vamos transformar uma era que não haverá guerra, será todo amor e tudo é paz. E a ideia do céu católico, né? Que os anjinhos e harpas tal. Isso nada indica que seja assim. Eu acho que a gente poder... Os conflitos de ideias, pensamentos diferentes, pontos de vista diferentes, sempre ocorrerão. Porque nessa expansão
de conhecimento da realidade, a nossa verdade se aproxima cada vez mais da realidade, é claro que a gente vai ver por perspectivas diferentes. Enquanto houver aquelas pessoas que não aceitem ou não tenham dificuldade de entender a perspectiva do outro, haverá conflito. A diferença é, eu posso dirimir o conflito através do debate, e tentando entender e expandir o meu ponto de vista, ou eu posso querer eliminar ponto de vista diferente, achando que o meu é o único. Talvez esse ideal nosso seja não um ideal, mas um real, um pouquinho mais elevado em termos de nível de consciência, em que a gente continue tendo diferenças, continue tendo percalços, parece que faz parte do jogo cósmico, do código-fonte, do profundo, parece que faz parte isso, não tem como evitar, mas a gente pode sim ter maneiras mais inteligentes e menos sofríveis de solucionarmos os conflitos que sempre aparecerão. Parece que os conflitos e as dificuldades são aqueles que nos impulsionam a crescer, a ir atrás, individualmente e coletivamente. Sem dúvida. Se existe uma coisa que talvez essa crise climática esteja fazendo com a gente, é essa tentativa, não por parte de todo mundo, obviamente, como você mesmo mencionou, talvez a maioria esteja dentro desse sono profundo da inconsciência, mas obriga que uma parte considerável da população pense, craneie nas formas de você mitigar o problema ou de transcender esse momento histórico para um momento onde as coisas se encaixam de uma forma mais harmônica, digamos assim, né? Então, eu acho que estamos andando no limiar, né? Assim, na beira de uma navalha, digamos assim, né? Onde, de um lado, a gente pode ter um avanço incrível, né? Esse momento ser uma catapulta para um futuro grandioso, mas, por outro lado, corta também de uma forma que a gente corre um risco sério de acabar com tudo, né? Absolutamente tudo ao nosso redor. Então, talvez, até para essas criaturas, nós sejamos o próprio paradoxo em si, né? Uma coisa muito maluca, assim, em termos de um paradoxo em andamento, vivo, onde talvez haja até uma certa curiosidade por parte deles em vivenciar esse momento tão maluco que nós estamos vivenciando para ver no que vai dar, né? Então, talvez bem seja colocado isso também, né? Bem colocado. E talvez, às vezes, fazendo um corte histórico, né? Por que a ufologia, vamos colocar assim, chamou o avistamento do Kenneth Arnold, de 28 de junho de 47, como o começo da era moderna dos descobridores? Porque antes havia já registros de OVNIs que foram relatados e registrados, fossem em pinturas ou fossem em arquivos mesmo. Quando Jacques Vallée lança, em 68, Passaporte Amazônia, com 920 casos lá, ele pega desde antes do ano 1000 até 1968. Então, essa seria a era antiga. Alguns historiadores, alguns pesquisadores, melhor dito, cunharam até o termo astroarqueologia, astroufologia. Isto é, parece que tem registro que vem muito antes. Até 47, o que aconteceu em 47? Além do coincidir com o final da Segunda Guerra Mundial, o começo da era atômica, em que essa civilização tinha condição, sim, de evaporar todos nós ao mesmo tempo. E nós vivemos isso. Eu tive grandes pesadelos com isso. Agora, segundo alguns, nós estamos vivendo a era contemporânea, em que as grandes potências já reconheceram que existem inteligências não humanas atuando aqui abertamente. Não deu para segurar mais a tampa. Como vamos nos comportar a partir disso? É outra história. Como é que os Estados Unidos, por exemplo, que é o principal país do mundo, está lidando com isso? Tem a frente governamental exposta, exotérica com X, que está criando departamentos como a APRO, que você falou na semana passada, e outros, trazendo pessoas para falar no Congresso, tentando dar uma transparência ao fato. Existe também todo um fato esotérico interno que ninguém sabe. Nem os presidentes, nem nenhum dos governantes, nenhum dos congressistas não sabem nada. Tanto é que os denunciantes, em inglês eles chamam de whistleblowers, as pessoas, os militares que vêm à tona dizer o que eles já vivenciaram, contam que existe engenharia reversa, existe um monte de material e naves que foram apreendidas, existem corpos, uma série de coisas
que nós nunca saberemos, ou talvez um dia venhamos a saber, quem sabe, nessa nossa vida, mas parece que existem já, quando a gente vê alguma coisa no céu, às vezes vem de fora, mas pode vir de dentro de engenharia reversa também. Mas agora estamos vendo isso. Isso é a parte do governo. E pesquisadores? Tem pesquisadores do Brasil e no mundo inteiro, sérios, indo atrás, analisando cada filmagem, analisando cada coisa, tentando separar joio do trigo. Ainda não se comunicam. Um dia, quem sabe, se a gente possa se comunicar. Os grupos de contatados não se comunicam com os grupos de pesquisa pura. Então, ainda tem essa dissonância. Imagina se os arquivos, as informações forem trocadas. Pegar o próprio Grupo Ramo. O Grupo Ramo, durante a pandemia, essa é uma crítica que eu sempre fiz. O mesmo grupo, durante a pandemia, podia ter trocado um monte de informações na América do Sul inteira, porque todo mundo ficou trabalhando. Ninguém fez nada disso, né? Isso mostra como a gente ainda precisa ter muito espaço para a gente poder trocar e crescer junto, né? Trocando informações e crescendo juntos, chegando, ampliando a nossa verdade, chegando um pouquinho mais da realidade. Concordo, mas talvez haja também algumas implicações do tipo, se há uma aproximação vertical, essa verticalidade talvez tenha que atingir uma certa profundidade para ganhar em eficácia. E para conseguir essa profundidade, vamos precisar do quê? De tempo, e vamos precisar de pessoas preparadas para tal. E aí a questão da informação, da distribuição da informação massificada, cairia numa mini condição em comparação a isso que a gente está tentando dizer aqui, ou contradizer aqui, que é a massificação não dá certo. Então, especulação pura, tá? Talvez esses grupos separadamente, cada um dentro do seu quadrado, tentando lidar da melhor forma possível com aquilo, lógico que também cometendo muitos erros, metendo os pés pelas mãos, criando dogmas, criando outras religiões, nem tudo são flores, tem muitos percalços, muitos becos sem saída. É parte do jogo cósmico, como você gosta de dizer. É arriscado, sim, e esses riscos existem e essas mazelas também estão aí. Como não poderia ser diferente em qualquer campo ou qualquer espectro da condição humana. Mas, talvez a questão da aproximação vertical exija isso desses nichos, ou seja, essa experimentação durante um período prolongado para ver se há uma maturidade que brota a partir daí, para que essa troca ocorra depois de um momento de maior maturidade, não agora, não no início, não no começo, porque a diversidade é muito grande. Então, se há uma troca de informação, mesmo porque troca de informação, a troca em si de informação ela não é transformadora. É simplesmente, né, porque assim, aí você vai concordar comigo, creio eu, informação por si só não tem poder de transformação, né? Vivência, sim. Passar pela experiência, sim. Então, talvez seja um momento onde passar pelas experiências ainda seja mais importante, para depois, no momento posterior, essa troca de informação seja embasada nessas experiências, não apenas em especulações, deduções, que esses grupos ou que esses nichos façam dentro dos seus quadrados, entendeu? Com uma experiência mais embasada, numa aproximação vertical, talvez haja mais condições, através das experiências desses grupos, cada um em seu nicho, de conseguir aí efetivamente fazer uma troca robusta, porque passaram pela experiência, não foi só uma informação que ouviram falar, ou que alguém passou, sei lá, telepaticamente, digamos assim, que não tem esse poder de transformação. Informação por si só não é, tanto é que a gente vive num mundo arrebatado por informação, e nem por isso o nosso mundo virou um lugar melhor de se viver, né? Então, perfeito. Perfeito, acho que foi perfeito. A ideia a informação em si, ela só não basta, ela não serve. Com a prática, a vivência, ela pode ser transformada em conhecimento, o conhecimento aplicado vira sabedoria. E essa tua analogia da profundidade, eu acho que explicaria e justificaria muito do tipo de abordagem que tem acontecido. Se relacionamentos humanos demandam tempo e trocas constantes ao longo desse tempo e o trabalho todo antropológico para que ela consiga florescer, imagina entre inteligências tão díspares quanto essa. Faria sentido, sim, uma série de interlocuções com vários tipos de pessoas, grupos, sociedades, ao longo do tempo, para que pudesse frutificar. Inclusive, fomentando a diversidade.
até explicaria por que talvez vários desses caras são diferentes e têm abordagens, às vezes, muito diferentes, para poder até dar vazão ao maior número possível de possibilidades de interação. E talvez grupos, não vou dizer com características semelhantes, porque talvez isso não seja o caso, mas preparados para lidar com as condições locais tenham se dividido para justamente dar conta de conseguir lidar com essas condições, né? Porque vamos fazer um exercício rasteiro. Digamos que eu e meu grupo, um grupo de pessoas, eu e você, um grupo de pessoas tenha contato com a civilização que vem do planeta X. E a gente se acostumou com as criaturas do planeta X, o modo de pensar, etc. E crescemos ao longo desse processo. No mínimo, a base mínima que nós temos existe vida inteligente fora daqui, e a gente conhece e interage com a turma do X. Um dia, aparece o contato com a turma do Y. Nós estranharemos. Nós não estamos acostumados com Y. Eles pensam de maneira diferente, eles falam de maneira diferente. Mas, por nós termos contato com X, nós admitimos que Y pode existir, que Y vem de fora, que é possível a interação. Então, no mínimo, esse impacto será aliviado por isso. Haverá um amortecedor e um entendimento. Não é igual ao meu, mas é tão legítimo quanto o meu. Mas isso a gente não cai em algumas armadilhas, como, por exemplo, aquele grupo Y está viajando na maionese. O grupo X aqui é que está correto. Então, isso só pode ser viagem, não pode estar acontecendo, né? Então, essa é a primeira barreira, a primeira armadilha a ser ultrapassada, né? Você conseguir vencer isso de que, poxa, pode ser viagem na maionese, pode ser realmente algo sem pé nem cabeça, mas pode ser simplesmente um outro nível de interação que não tenha nada a ver com o nosso, né? Então, aí é maturidade mesmo que vai requerer o quê? Esse tempo que eu falei para você, para que isso venha, porque qualquer civilização ou sociedade imatura vai passar por essa condição de inveja, desconfiança. É bem natural de nós, seres humanos, né, na nossa própria jornada enquanto seres que estão aprendendo, de passar por essas desconfianças, por essa falta de profundidade em analisar a psique humana, né? Então, a gente vai sempre julgar o outro, né? Lógico, mais uma vez, projetando todas as nossas mazelas no outro, porque o outro é o problema, não eu. Jamais eu seria o problema. Então, o outro grupo, o grupo Y é o problema. Eles que estão viajando. São eles que estão entendendo tudo errado. Eu estou entendendo tudo certo. Então, essa é a primeira barreira a ser quebrada e talvez eles saibam disso, saberiam que nós iríamos ter que passar por essa primeira etapa aí a ser superada. E simplesmente teriam que esperar, porque isso não tem como ser enfiado dentro de nossos cérebros, né? Via goela abaixo. Não tem como fazer assim. Então, é por aí mesmo, eu concordo contigo plenamente. Quando eu dou o exemplo, e lembra, o passar do tempo com o relacionamento, eu parti do princípio que haveria um amadurecimento em que, no mínimo, nós seríamos capazes de reconhecer aquilo é factível, a gente já sabe que é possível, acontece conosco, então pode acontecer com vários outros. Agora, só lembrando uma coisa interessante, estudando todos e quaisquer grupos de contato, e não só com extraterrestres ou inteligências não humanas, como espíritos e outros, todo mundo esquece a lição básica, que é a primeira que acontece sempre. Toda vez que acontece um contato desse tipo, essas inteligências dizem: nós somos alguns de muitos. Sempre dizem isso. Nunca dizem que são exclusivos. Somos alguns de diversos. E a gente é a primeira lição. Se não é a primeira, a segunda, a terceira. Mas a gente muitos acabam sempre esquecendo. Verdade. É uma grande lição, né? Nessa altura do campeonato. E aí, a gente não se tocar de que se há diversidade aqui, né? E se estamos falando de um universo tão grande, não tem como a gente imaginar que aqui seja a anomalia universal mais absurda que possa existir por aí afora, ao ponto da vida superar qualquer obstáculo, nascendo, sei lá, em fossas marinhas ou na beira de vulcões, dentro de reatores nucleares, superando condições que para nós até pouco tempo atrás seriam impossíveis de serem imaginadas, né? Mas a vida, né? Os organismos extremófilos estão aí para nos dizer que a possibilidade de diversidade da vida é imensa. Não tem como a gente simplesmente achar que é aqui o lugar especial, todas as criaturas do universo estão se voltando para cá, porque somente aqui acontece. Então,
para nós seria realmente uma grande lição, olhar ao nosso redor e perceber que isso se expande para além daqui, né? De uma forma, aí sim, eu posso dizer para você, inimaginável. Inclusive, quando a gente expande e tenta explorar outras perspectivas da nossa própria vivência, a gente se pode permitir especular e tentar aprender algumas coisas. Vou dar um exemplo. Grupo Rama, do qual a gente fez parte, quando começa lá, até o final do segundo ano, a turma que estava tendo contato direto começou a receber uma série de informações fidedignas e tinha confirmação de que aquela relação era real, com avistamentos e experiências concretas, visuais e físicas. Foi recebida por todas elas, e depois o Sixto compilou, uma lista de 49 seres extraterrestres que faziam parte da lista inicial. 49. Então não veio um, veio 49. E mais, vieram divididos em blocos. Então tinha uma turma que era Turma de Ganímedes, e tinha um nome. Turma de Apo, que por coincidência era Godar, Antar, Astar. A turma de Vênus, que terminava com Ak, Titinak, Anitak, Sampiak. Ninguém parou para pensar que até nisso já estava delineado um planejamento, uma diferenciação ali. Tem grupos aqui no Brasil que nunca tiveram contato com ninguém de Vênus. Nunca. Tem grupos que nunca tiveram contato com outros tipos de criaturas. E depois, essa lista depois se mostrou que foi expandida. Apareceram outros nomes ali, de outros tipos de forma. Então, isso é um exercício para mostrar que até nessa abordagem se mostrava que essa experiência empírica também requeria um mínimo, talvez, de planejamento, mas já pressupondo abordagens diferentes para que a coisa pudesse ser colhida de uma maneira mais abrangente possível, para que os dados fossem coletados e todos pudessem crescer juntos. Ninguém nunca parou para pensar nisso. Concordo contigo. Sim, mas assim, me parece também ser uma condição desses grupos, dessa questão que você mesmo abordou agora nesse episódio, que é da impermanência, né? Então, muita gente vem, mas também muita gente vai embora. Há essa impermanência no trabalho que parece ser uma condição que desde sempre faria parte, ou de alguma maneira estaria prevista, né? Mesmo supondo que pessoas saiam super chateadas ou super indignadas com o que vivenciaram por falta de tato daqueles que participam, por falta de conhecimento, por falta de preparação adequada para entender o que estava acontecendo, seja lá o que for, acabem voltando, considerando essas pessoas que saem excomungando esses processos, sementes que poderiam, de repente, espalhar essa ideia de alguma forma pela sociedade, né? Então, assim, também é outro tipo de especulação, mas que vai dando um pouquinho de substância para essa especulação que fizemos agora e da aproximação alienígena em nichos, né? Vertical e em nichos, ao invés da massificação horizontal, né? E rápida, né? Então, sei lá. Não, e só para complementar o que você falou, esse eventual dissabor e desconexão de algumas pessoas com relação aos grupos aos quais elas pertenceram, sempre aconteceu e sempre acontecerá. Grupo de contato extraterrestre, grupo espírita, grupo espiritualista, grupo de futebol, grupo político, sempre haverá. E sair atirando, sair criticando, sair para justificar o porquê eu não pertenço mais àquilo, humano, demasiado humano. É do jogo. Nada novo debaixo da luz do sol, né? Exato. Bom, eu acho que tá bom, né? Quase Tá bom, né? 58 minutinhos. Bom. A gente fala, hein, cara? A gente fala pra caramba, hein? A gente fala, né? Mesmo no improviso, na adaptação. Viaja legal, a gente viaja legal. A gente viaja bastante na maionese. Bom, mas é uma viagem na maionese que nos deixa satisfeitos. Né? Isso que eu cresço muito conversando contigo, sempre. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação insubstituível, Newton César. Muito obrigado, como sempre.
e até o próximo episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço. Combinado. Valeu. Até mais. Falou, até mais. Tchau, tchau. Tchau.